Bom dia, mas bom dia mesmo, ou boa tarde, mas boa tarde mesmo, por que não, Gustavão? Boa noite, mas boa noite mesmo. Uai. Já mexemos com todo mundo aí, dependendo do horário que você tá assistindo, né? Fica à vontade. Exatamente. Tudo bem com vocês, pessoal? Bem-vindos ao nosso humilde podcast. A gente também tá entrando nessa onda aí, como acho que quase todo mundo, né? Não, e olha a estrutura, filho. Olha isso aqui, olha isso aqui. Microfone, Esse meu microfonezinho amigo. aqui, mano. Ó. Eu tô me sentindo lá nos caras lá do Flow, Podpah e tarané. Tamo bem aqui, né? Meu Estrutura aqui que o estagiário fez pra gente aqui não deixa a desejar, não, né? E a gente tá estreando, né, gente? Estamos no nosso projeto piloto aqui para esse podcast. A ideia é a gente falar, obviamente, de seguro, é a gente falar das coisas da corretora, mas também entrevistar pessoas, trazer gente legal que vai agregar conhecimento e coisas boas aí para vocês. Enfim, de uma e para esse primeiro maneira episódio, geral. basicamente a gente tratar das ferramentas que a gente sempre utiliza no dia a dia, só que aprofundar um pouquinho mais, a gente falar um pouquinho no detalhe de cada tema, a gente chama aqui na corretora que são o tripé de seguros, né? São os três materiais que a gente sempre divulga com vocês aí nas filiais e parceiros. Detalhar um pouquinho mais, falar um pouquinho do que é, de como funciona, quais são os números reais, trazer alguns exemplos aqui, né, para ser um pontapé inicial e ser um material que vai servir para vocês das filiais aí divulgarem para as pessoas que estão entrando, né, e ser um material de fácil acesso, Treinamento pro dia a mesmo. dia, treinamento de fato, né? Exatamente. É o nosso cartão de visita, né? São os materiais que a gente já faz a divulgação aí para vocês já há algum tempo. A gente ainda não tem um vídeo fazendo a divulgação. Quando eu digo não tem um vídeo, não tem uma gravação ainda, Isso. né? Então a gente vai aproveitar esse primeiro episódio para fazer essa gravação e trazer um material muito importante aí para vocês, que traz a perspectiva do seguro prestamista, né? Sobre alguns pontos de vista, né? Então a gente tem aqui o ponto de vista do cliente. Por que isso é bom para o cliente? Qual que é a conscientização que você precisa fazer no cliente para incluir um seguro prestamista no consórcio? A gente tem o ponto de vista do vendedor, né? Então, o que eu, vendedor, né, estou ganhando com isso, né? Incluindo o seguro, quais são os benefícios que eu tenho, e aí também tem a parte mais informativa que a gente daqui a pouco vai mostrar, que aí sim serve tanto para o vendedor, né? Serve também pro cliente, para vocês entenderem melhor quais são as coberturas que tem no seguro. Isso aí, falar Gustavão. um pouco do produto de fato, né? Então, vocês dominarem isso quando você estiver numa reunião. Eu sei que o tema seguro, ele tá ali inserido no teu bate-papo, na tua entrevista, para falar de consórcio. E você tendo esse domínio, a coisa flui fácil, leve, né? Você mostra credibilidade. Você vai ver aqui na parte de razões, né, do seguro, do porquê a gente falar disso. Você vai incrementar muito a sua questão de credibilidade, porque você vai mostrar o cuidado que você está tendo, profissionalismo, o quanto você domina o assunto de fato. Então, é uma ferramenta importante para o seu dia a dia. Então, essa é a ideia desse primeiro bate-papo, e que isso seja um material de divulgação entre vocês, né? Principalmente para os supervisores, gerentes, né, regionais. E assim, utilizem da melhor forma possível. Joga no YouTube, joga no 2x, tá lá no carro, sabe? Ouve e manter o time aquecido sobre esse assunto também, né? Então, enfim, colocar ali, fazer uma dinâmica com eles na filial, baseado na informação que a gente passar aqui. Enfim, o céu é o limite, baseado, não é, numa primeira estrutura que a gente vai disponibilizar para vocês aí, né? Perfeito. Bora lá? São 3 materiais, pessoal, que a gente quer mostrar para vocês. A gente vai pro primeiro aqui, que é o 5 razões para proteger seu patrimônio com seguro prestamista. Esse aí é aquele material que eu comentei agora há pouco com vocês sobre conscientização do cliente, né? Por que um cliente hoje pensaria em colocar seguro prestamista na cota dele, né? Qual é a reflexão que está por trás de incluir o seguro quando você está fazendo um consórcio, quando você está pensando na aquisição de um patrimônio via consórcio? Então, esse material, ele tem o intuito, né, Gu, de demonstrar passo a passo, né, em 5 passos aí, você vai ver que um vai complementando o outro, demonstrar o porquê que isso tem valor para o cliente, né? Conectado, obviamente, com a decisão de compra dele com o consórcio, certo? Então, vamos a eles aí, vamos a essas razões uma por uma.
Eu acho que, só complementando, aqui a gente tem que se convencer primeiro. Eu acho que se a gente não se convencer dessas 5 razões, a gente incorporar isso de fato, a gente não vai conseguir transmitir essa verdade que precisa ser passado lá na hora da conversa, né, da entrevista. Então, a gente sempre inicia falando sobre a importância do objetivo. Vamos falar de um cenário Brasil, vamos falar de um cenário das famílias brasileiras, né? Dos principais objetivos dessas famílias, principalmente, obviamente, o lar e, de repente, carro, de repente, né, esses complementos, mas basicamente o lar dessa família, né? Como você vai constituir isso, protegendo a tua família, né? Trazendo essa segurança, né, de ter, enfim, a casa própria, que é o que a gente sempre fala na hora do consórcio. Então, o primeiro objetivo, o consórcio traz a realização de um patrimônio importante para você e para sua família. Portanto, uma das maiores decisões financeiras da sua vida. Então, acho que iniciar tudo trazendo essa importância, né, na hora de falar da cota do consórcio, você já começa a atrelar isso à importância de se proteger esse bem. Aqui não é nenhum juízo de valor, né? Mas pensa sobre a seguinte ótica, né? A gente não está na casa do cliente vendendo um perfume para ele, ou vendendo uma roupa, ou vendendo algo que é supérfluo, ou que a longo prazo não vai ter impacto na vida dele, ou um impacto significativo na vida dele. Não. Aqui a gente está falando da realização de um dos maiores patrimônios que ele vai construir na vida inteira dele. É assim que a gente precisa pensar sobre o consórcio, certo? Se você perguntar hoje para um cliente, né, o que de mais significativo ele poderia construir enquanto patrimônio, né, patrimônio obviamente financeiro, muito provavelmente a resposta dele seria uma casa, ou um carro, ou um automóvel, ou alguns, né, dependendo do nicho de clientes que você tá aí mexendo, um helicóptero, um iate, ainda assim, né, ainda assim a gente está falando de um patrimônio que você pode ter o consórcio como meio de aquisição. Então, quando a gente senta para falar com o cliente, a gente senta para falar de coisa importante. Acho que, resumidamente, né, Gu, a gente pode falar isso em relação a esse primeiro item aqui. Então, chamar a importância daquilo que você está fazendo, do trabalho que você está fazendo, e você vai ver que isso logo se conecta com as coisas do seguro também. Exato. E aí, a gente vai para o segundo item aqui, que é o investimento mensal significativo. A gente sempre dá uma olhada em estudos aqui, né, Gabriel? Olhando, qual é o comprometimento médio de um brasileiro para essa aquisição, né? A gente está falando aí de 15%, 20%, 30% da renda de uma família, né, voltada para esse... Geralmente os dados do crédito é isso. Exato. 1/3 da renda vai para pagar a parcela de consórcio. Exatamente. Né? Então, pensando nesse aspecto, o compromisso que esse pai, essa mãe está colocando ali nesse bate-papo contigo. É importantíssimo, trazer esse peso e mostrar a importância que isso tem. E a gente está falando de um longo prazo. Estou até me antecipando no terceiro item aqui, mas é um compromisso significativo, mensalmente, por um longo período. Então, já começar a fortalecer esses conceitos no bate-papo, você vai trazendo essa razão e a importância e o que você precisa trazer de conscientização para esse cliente, né? Então, 30% não é pouca coisa, né? Então... Não, acho que a reflexão principal disso daí é o seguinte: quais são os sacrifícios e qual é o esforço que seu cliente vai precisar fazer para pagar uma parcela de consórcio? E eu acho que assim, todo vendedor já passou por isso, né, Gu? Tanto que o sacrifício é grande, tanto que o esforço é grande, que muitos clientes com 3, 4 meses ligam pro vendedor para pedir arrego, né? Entre aspas, arrego, né? Tá apertado aqui, eu não vou conseguir continuar pagando, e aí você, vendedor, tem que correr atrás, tem que fazer, tem que acontecer, reduz parcela, não, reduz crédito, não, segura mais um pouco, vamos lá, né? Então, assim, a gente sabe que tem um sacrifício por parte do cliente quando ele assume uma parcela de consórcio. E, obviamente, que esse sacrifício está ligado ao primeiro passo, né? Por que eu estou assumindo um sacrifício de, 1/3 da minha renda direcionar para esse objetivo, sendo que eu ainda nem tenho acesso a esse patrimônio, né? A considerar que o consórcio
Está começando sem estar contemplado, né? Então, sim, esse investimento ele se justifica por conta da importância do objetivo, certo? Agora, veja só como isso só vai trazendo um peso maior, né? Então, é muito importante para o cliente aquilo que ele está fazendo com o consórcio? Sim, só é o maior patrimônio que ele pode construir na vida dele, beleza. Em termos financeiros, estou comprometendo aí até 30% da renda desse cliente para conseguir cumprir esse objetivo. Então, só aumenta o grau de importância, né? Exatamente. E se o cliente ele já não tem essa importância, ele não vê essa importância, essa necessidade de se olhar para isso com carinho, tá no nosso papel como consultor trazer isso, né? E aí a gente volta naquele ponto da credibilidade, né? Do quanto você mostra esse tipo de pensamento, de reflexão para ele, você já é o momento, desde o início da tua conversa, de direcionar para o que você precisa, que é o fechamento da cota lá na frente, obviamente, né? Agora, se desde já você estiver jogando esses elementos, trazendo, e muito, a gente sempre fala, né, em negociação, né, Gabriel? Você realizar as perguntas certas. E se você identificar que o teu cliente ali, ele não tem essa identificação, ele não é um cara planejado, ele meio que, deixa a vida me levar, como a gente, né, fala na música, trazer ele para essa realidade é um caminho certo de sucesso, porque a gente vai, né, direcionar para o que a gente quer, que é o fechamento da cota lá na frente, mas já trazendo esse alicerce e, cara, trazendo essa leveza, essa paz que o cara quer numa negociação, dele entender que ele está sendo bem atendido, ele está sendo, sabe, acolhido ali naquele contexto, né? Então... volta para a credibilidade, que você estava falando, certo? Tudo isso se traduz nisso, né? Poxa, se eu puxo para a importância do cliente de entender que ele vai ter que realmente colocar um investimento mensal significativo lá, isso significa dizer, obviamente, que o cliente está reconhecendo em você um profissional que está ali não só para vender, mas também observa esses pontos que são importantes numa tomada de decisão, né? E isso leva a gente para o terceiro ponto, que é a incerteza ao longo prazo, né? Veja que o bicho vai pegando cada vez mais aqui, né? A importância é grande, eu vou gastar uma grana que vai comprometer meu orçamento e vai me gerar sacrifícios, né? E um esforço muito grande para poder pagar. E por quanto tempo eu vou pagar, Gu? E todo esse tempo que eu estou comprometido, nada vai acontecer? Vai estar tudo ali bonitinho, eu vou conseguir pagar todo mês, eu vou ter esse comprometimento, né, assegurado todo mês. Quer dizer, em resumo, a gente está dizendo assim, vamos imaginar um consórcio de imóvel, está falando em 10 anos, 15 anos, agora já tem até produto de 240 meses, né? Então, poxa, por todo esse tempo eu vou ter que pagar algo muito importante que está atrelado a um objetivo de máxima importância, a um patrimônio grande que eu estou construindo, talvez o maior patrimônio que eu esteja construindo na minha vida. Estou gastando uma grana nisso e vou gastar uma grana por muito tempo, né? O que vai acontecer, né, Gu, ao longo desses 10, 15, 20 anos que eu estou pagando? Será que tudo vai ocorrer sempre na melhor das hipóteses? A gente quer que aconteça, óbvio, né? Torcemos para isso. Torcemos para isso. Agora, qual é a chance disso acontecer num prazo tão longo? Então, veja que a reflexão ela já vai trazendo para a necessidade de você entender o consórcio dentro de uma figura de um planejamento. Não, calma aí, eu estou me planejando para pagar isso em 10, 15, 20 anos, eu preciso ter um plano B. Eu preciso ter algo que me respalde ao longo desse tempo, principalmente, Gu, para as incertezas que não estão na minha mão resolver. São muitas, né? E eu pensando assim, talvez olhando há 10, 15 anos atrás, culturalmente falando, o brasileiro ele não tem essa coisa, né, muito, né, um alicerce muito em relação a esses imprevistos. É algo que aos poucos a gente foi notando mudanças, né? Eu acho que nos últimos 2 anos, depois de tudo que a gente passou, está passando ainda, acho que o mundo inteiro, né, independente da cultura, mais ou menos, né, planejado nesse sentido, mais ou menos sensível a isso, cara, é muito, muito diferente o comportamento do consumidor hoje em relação a tudo isso, né? A gente nota em relação aos resultados das grandes seguradoras, a gente nota, inclusive, aqui dentro de casa, a Embracon, ela cresceu nesse período significativamente. Por mais incerteza que fosse, por mais, né,
assim, sem perspectivas que de repente o início da pandemia trouxe. Acho que todo esse aprendizado aí nos leva agora a uma nova era em que as pessoas estão muito mais receptíveis a esse tipo de conversa. A olhar para a vida delas e falar, cara, se aconteceu o que aconteceu comigo 10 meses atrás, eu não vou conseguir honrar com isso. Então, é aí que a gente entra. É aí que fortalece ainda mais o discurso, né, na hora da entrevista. Não, com certeza absoluta, né? Imagina quem pagava aluguel. Eu não tinha uma casa, né? Na época que tudo isso aconteceu, o quanto não foi desesperador, você entender, né? Muitas vezes perder um emprego, não ter onde tirar renda e tudo mais. Então, planejamento financeiro é algo que já está em pauta, né? E planejamento financeiro envolve a gente pensar sempre, né? O que eu sempre digo, né? Nas contingências. Ou seja, para cada plano A, você precisa ter um plano B. Não que você queira usar o plano B, né? Mas você precisa ter um plano B. Isso é essencial para qualquer planejamento financeiro e, obviamente, que para a compra de um patrimônio de tamanha importância que está envolvido, né, no produto consórcio como meio, isso fica ainda mais evidente, né? O que nos leva aí sim ao quarto ponto, já entrando bastante na questão do seguro, né? Que é a proteção familiar. Então, vamos lá, você vê como que as coisas vão se conectando, certo? Então, se eu tenho um objetivo de máxima importância ligado a um patrimônio, né, que pode vir a ser aí o maior patrimônio que eu vou construir na minha vida. Se isso também vai envolver uma grana legal, né? Vai envolver eu comprometer o meu orçamento por pelo menos 20% aí, 30%, às vezes até um pouco mais. Uma fatia importante do orçamento. E se essa fatia importante do orçamento vai ser impactada, não por 1 ano, por 2 anos, mas pode ser ali no caso do automóvel 5, 6 anos, pode ser no caso do imóvel aí, né? Até 15 anos, né, 20 anos, dependendo do caso que a gente está pegando aí. Então, obviamente, né, que eu preciso pensar num plano B, eu preciso pensar numa proteção para esse investimento que eu estou fazendo. Por quê? Porque isso pode ter impacto tão simplesmente nas pessoas que eu mais amo. Certo? Quem são as pessoas que o cliente mais ama, né? E que estão envolvidas nesse objetivo de compra, né? Esposa, esposo, filhos, quem sabe às vezes mãe, pai, enfim, dependendo da situação, certo? Então, eu tenho várias incertezas que podem acontecer. E se elas acontecerem, quem que eu desamparo? As pessoas que eu mais amo? Então, peraí, não é uma decisão tão simples assim. Tem ou não tem seguro? Não. Calma aí, eu preciso refletir bastante sobre esse tema, a considerar a importância, o dinheiro que eu estou colocando e as incertezas que eu tenho durante o longo prazo que eu vou pagar esse consórcio, certo, Gu? Exatamente. E nós dois aqui, como pais que somos, assim, a primeira coisa que aparece na cabeça é protegê-los, sabe? Assim, é não abrir mão disso em hipótese alguma. Então, a tua sensibilidade em relação a isso, na entrevista, nas perguntas que você estiver fazendo ali, você vai desenhando esse contexto, né? E, obviamente, dá o peso importante que isso precisa ser dado, né? Olhando sob o aspecto do cliente, como ele pensa, né? Como ele encara tudo isso que você está trazendo para ele, né? Então, vejam que os 5 itens eles estão diretamente ligados e a gente vai trazendo essa conexão justamente para construir esse raciocínio. A gente tem que normalmente convencer o cliente, né? Não convencer, trazer a ferramenta. Agora, antes disso, a gente tem que se convencer, né? Exatamente. Eu acho que esse é o principal recado, né? O principal objetivo nosso aqui é trazer essa consciência para todos vocês. A gente vai para a guerra com essas ferramentas já bem... até porque essa conscientização, uma vez que você vendedor tem, com certeza você vai passar isso com verdade para o teu cliente. Perfeito. Né? É uma consequência, certo? Uhum. E a gente finalizando aqui o 5º item, né? O custo-benefício. Aí você pergunta assim, beleza, eu entendi que seguro é importante, tá, os 4 pontos até fazem sentido, tal, mas, será que vale o valor, né, que isso tudo vai? A gente vai entrar um pouco aí nas coberturas para explicar cada uma delas, né, e o que está incluso dentro do seguro, mas eu fiz uma simulação rápida aqui, um seguro para uma cota de R$100 mil, já considerada a taxa dela aqui em cima, dá em torno de R$70,
né? Que na minha conta aqui exata deu 73, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso, dependendo de quanto o cliente está pagando de taxa. Agora, a cada 100 mil, 70 reais de seguro, né? Se você faz a divisão disso aqui por dias úteis, 22 dias úteis de trabalho, a gente está falando de 3 reais por dia. Né? É menos que um café hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo o café é caro. Então, quando a gente fala de custo-benefício, que é o quinto item aí, o que a gente está falando na realidade é justamente sobre isso. Poxa, a gente está falando de algo tão importante por um custo que, para aquilo que ele protege, é tão baixo. Principalmente quando você faz isso também em comparação aos produtos que a gente tem lá fora e as condições que os produtos têm lá fora. Aliás, a gente pode depois fazer um podcast sobre isso, né? Mais comparação de produtos detalhados, porque isso é muito interessante, né? De entender o quanto esse produto de seguro é bom, que está atrelado ao consórcio do cliente. Então, acho que é para fechar aqui esses 5 objetivos aí com chave de ouro, certo? Então, aqui a gente aborda tudo, né, Gu? A gente aborda que é importante, a gente aborda toda a reflexão sobre o que é a compra do consórcio e, em si, quais são as incertezas que isso pode trazer a longo prazo e o quanto é fácil, simples e barato você proteger o seu bem para tantas questões que são importantes. É Exato. Isso? É isso. Eu vou até usar o teu exemplo, eu vou voltar. A gente não tá vendendo perfume aqui, gente. A gente tá vendo, olha o tamanho da importância, o grau de sabe, de comprometimento, de tempo que isso vai considerar dentro da vida do cara. Então, assim, e aí eu vou aproveitar para desmistificar algo aqui, que como eu tô há 2 anos na Embracon, e aí compartilhar isso com vocês e até a gente, né, trazer isso como perguntas nas próximas e tudo mais. Muitas vezes o seguro, ele tá ali, ele é utilizado às vezes como um desconto na hora da negociação, certo? E é um negócio que eu observei, né, entrando agora, eu sou recém-chegado à indústria, né, de consórcio. E aí, olhando esses 5 itens aqui, a gente começa a olhar isso de forma diferente, né? Olha o tamanho da coisa, olha a importância que isso traz, olha o que eu tô cedendo, né, trazendo para o cliente, aliás. Né? Esse cara, ele vai te agradecer pro resto da vida quando, se acontecer alguma coisa, você foi ali o pilar que, sabe, protegeu a família dele, a carreira dele, os custos ali dele, né? A gente vai falar um pouco disso nas coberturas, mas eu acho que é desmistificar um pouco isso, né? A gente deixar de olhar esse complemento da negociação que você está fazendo como algo complementar, mas não, é a base, né? A sustentação para que tudo aconteça. Né? Acho que esse é o recado que a gente quer trazer também. Você vai falando, vai me dando alguns insights, né? Eu sempre vejo a venda, assim, a venda do consórcio em si. Você tem o discurso de venda e você tem o discurso de credibilidade. Eles são discursos diferentes, mas são discursos que estão interligados dentro da entrevista. Vai ter vezes que o cliente vai te demandar, eu quero ter segurança naquilo que eu estou fazendo, e vai ter vezes que o cliente vai te demandar a maior agressividade para você fechar o negócio, certo? Quando você fala do seguro, ele está totalmente ligado ao discurso de credibilidade, não de venda. Ele Exato. Tem o potencial de trazer credibilidade à sua entrevista. E isso também é importante, porque raramente um cliente vai fechar com você se ele não sentir segurança e credibilidade em você enquanto profissional. Então, isso traz a reflexão quanto à questão do seguro ser um discurso de credibilidade. Né? Então, por exemplo, você está lá na hora para fechar um consórcio e tudo mais e tal. O cara virou e falou, vamos tirar o seguro aqui porque vai ficar mais barata a parcela. Se você virar para esse cliente e falar assim, olha, seu cliente, você pode até tirar o seguro se você quiser, mas eu não te recomendo isso. Por que eu não te recomendo isso? Porque a gente está falando de um objetivo de máxima importância para você e para sua família. Né? A gente está falando de uma parcela que eu sei que vai pesar no seu orçamento e a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade. Né? A gente está falando de um tempo que é longo até a conclusão desse consórcio, né? E a gente está falando de um impacto que pode dar na sua família com essas incertezas ao longo desse tempo. Né? Tudo isso por conta de R$3 por dia útil. Então, eu, vendedor, entendo que você está cometendo um erro tirando o seguro. Você acha que esse discurso vai trazer você mais perto da venda ou menos perto dela?
E é um discurso de credibilidade. Você tá apelando para credibilidade no cara. Falou assim, puta, esse cara tá me trazendo uma informação diferente, ele nem teria obrigação de fazer isso, mas está fazendo e isso traz, com certeza, né, uma perspectiva diferente para você dentro da venda. Então, é esse tipo de reflexão que a gente quer causar. Exato. Talvez o seguro ele não vai dar esse punch de tipo, vamos fechar, vamos lá, não sei o quê, mas ele vai te dar o punch da credibilidade. E essa credibilidade você pode, com certeza, usar depois para fechar sua venda, pode ter certeza. Exato. E talvez possa até ajudar em outras dúvidas que o cliente tenha. Se você ganhou essa credibilidade, ele vai ceder, né? Ele vai abrir mão de alguma dúvida que ele tenha, enfim, sabe, sei lá, a credibilidade vai trazer a leveza e a coisa do, poxa, confiei em você. Quero. É isso. Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E aí toda essa reflexão que a gente trouxe para vocês vai fazer com que o custo do seguro, qual que é a impressão que o cliente tem que ter? Nossa, só isso? Por tudo isso que vocês estão fazendo, o seguro, o custo é só esse? É nesse ponto que a gente quer chegar. Então, o exercício, né, de a gente falar sobre tudo isso, da gente levar essas informações, para que vocês consigam traduzir isso na hora da entrevista, para que no fim das contas, nossa, o seguro é super barato, vale muito a pena. E barato ou caro depende do valor do que você está mostrando, né? Uma coisa de R$3 pode ser caro, uma coisa de R$2.000 pode ser barato. Qual é o valor do produto? Qual é o valor do serviço que está por trás daquilo, né? Acho que isso que a gente tem que sempre observar quando a gente está avaliando, né, uma proposta, um produto, um serviço, como é o caso aqui, certo? Maravilha. Então aqui a proposta, vamos para o próximo. E aí a gente vai um pouquinho mais para a prática, né? O que de fato esse produto, que a gente já entendeu os porquês, agora é o como, né? Como que ele vai ajudar e fazer esse alicerce para a negociação que você está trabalhando aí, né? Já entendi que é importante para o meu consórcio ter o seguro. Agora eu quero entender quais são as coberturas que ele me traz. Quais são essas eventualidades, né? Quais são essas incertezas que ele pode me trazer segurança para minha família, conforme você apeteceu aí no primeiro material, né? Então você veja que isso tem também uma sequência aqui, né? Perfeito. Então, assim, primeiramente, e a gente não pode deixar de falar, é algo que muitas vezes a gente não quer trazer para uma reunião, não quer trazer para um ambiente descontraído, mas a ausência, a gente chama de ausência precoce normalmente, né? Para ficar bonitinho, né, pessoal? Pra ficar um pouco mais leve. O pessoal, também. Assim, deixa eu fazer um parênteses nisso aí, Igor. O que acontece aí, né, pessoal? Pô, Gabriel, eu fazia muita reunião nas filiais, o pessoal virava, vamos falar de morte pro cliente, seguro e tudo mais e tal. A ideia não é para você ficar aí na causa o tempo todo, né? A ideia é você ter a reflexão com o cara, é o seguinte, meu irmão, eu não quero que nada aconteça com você, eu quero exatamente que não aconteça com você e quero que você deite a sua cabeça no travesseiro e durma tranquilo para as razões que não dependem de você. Né? Então, o primeiro ponto ele é esse. Nota que ele falou sobre isso, mas não, sei lá, exatamente. Não matou ninguém. Então, assim, trazer a reflexão. Poxa, de fato eu vou estar... A minha família estará respaldada em qualquer que seja a situação. E aí, como um complemento, para a gente não falar morte para o cliente, se você morrer, vai acontecer isso. É ruim mesmo, né? Então, assim, se por acaso ocorrer uma ausência precoce, o senhor se ausentar precocemente, no primeiro momento você vai ver que ele vai fazer uma cara assim, se ausentar precocemente. Aí, conforme você vai continuando a explicação, ele vai entendendo o que você está querendo dizer e você fez isso de uma melhor maneira, tá? Bom, então entrando aqui diretamente no conceito agora, né? Qual é a cobertura, qual é a indenização que a gente dá por morte? Ele tá falando disso aí no texto e no material que vai chegar para vocês também, tá? Quitação do saldo devedor e devolução dos valores já pagos pelo cliente ao beneficiário em caso de fatalidade por causas naturais ou acidentais, garantia da contemplação do bem caso ainda não tenha sido contemplado e, além disso, sem prazo de carência, com cobertura a partir da confirmação do primeiro pagamento. Então, basicamente, ele vai fazer 3 coisas aqui, né? Primeira coisa, ele quita saldo devedor para o consórcio, certo? Então, beleza, tem lá, aconteceu a ausência precoce, conforme a gente estava dizendo aqui, certo? Primeira ação do seguro, quita para o consórcio, a família não tem mais dívida.
certo? Que seria a herdeira dessa dívida. Ela não tem mais dívida, está quitado o consórcio. Segundo episódio, além de estar quitado o consórcio, você também tem a devolução integral dos valores para a própria família, certo? Então, tudo aquilo que o cliente pagou no consórcio é devolvido para a família e aí também a garantia da contemplação. Se não foi contemplado ainda, pelo fato de ter quitado o consórcio vai cumprir com a obrigação de fazer a quitação, certo? É isso? Isso aí. Então, trocando em miúdos, resolve o problema da família, né? A família está 100% respaldada aí. Bem livre. Exatamente. Já resolvido, né, digamos. Bom, segundo item aqui de cobertura, invalidez permanente total por acidente. Tem várias situações aí em que, dependendo da profissão, a pessoa tem um impacto direto, né? Impede a pessoa de trabalhar. A gente tem centenas de exemplos aí, a gente pode abordar alguns aqui. Mas, basicamente, quitar o saldo devedor e devolução dos valores já pagos pelo cliente ao mesmo. Em caso de perda ou impotência funcional... definitiva, total de um membro ou órgão, decorrente de uma lesão física causada por acidente, desde que ocorrido durante a vigência do seguro. Aqui não há carência, sendo a cobertura válida a partir da confirmação do primeiro pagamento. Então, a cobertura ela já ativa, assim como a ausência precoce, a morte, no primeiro pagamento, e ela indeniza nessa situação, né, em que, eventualmente, dependendo da profissão, é extremamente impactante. Enfim, a gente tem vários exemplos, né? Um dentista, por exemplo, ele desvia ali a carreira dele imediatamente, se houver algum comprometimento de um dos órgãos superiores, enfim. Qualquer profissional autônomo aí que exija a capacidade física, enfim. Quando a gente fala desse cara aí, o invalidez permanente total por acidente, o importante aqui é entender o seguinte: a indenização em si, ou seja, a parte financeira de resolução, é exatamente a mesma que a gente explicou na morte, né? O Gustavo leu aí, acho que isso ficou claro para vocês, né? Qual que é a diferença? A diferença é que ele é pago pro cliente, porque ele continua vivo, né? Invalidez significa dizer que, sob a perspectiva laboral da coisa, ou seja, ele não tem mais capacidade de trabalhar. Se ele não tem mais capacidade de trabalhar, consequentemente, isso faz com que ele não possa mais gerar renda. O fato dele não poder gerar mais renda também traz um problema para ele quanto às despesas financeiras dele, como, por exemplo, o consórcio. Então, ficou inválido permanentemente por conta de um acidente, isso é importante, tá, pessoal? Nesse caso não entra doença, morte não, tá? A gente fala morte, inclusive está lá, né, na própria descrição do produto de seguro, tá morte por qualquer causa, né? Então, morte, seja por uma situação de doença, seja por uma situação de acidente, enfim, ela vai cobrir qualquer causa. No caso da invalidez, a gente está falando só uma invalidez eventualmente por acidente, certo? Então, a indenização é igual à morte, só que, nesse caso, não indeniza para a família, indeniza para o próprio segurado, pelo fato de, obviamente, ele ainda estar vivo, certo? Exatamente. E aí, como o Gu disse também, para quem vai servir, né, esse tipo de situação? Para qualquer pessoa, porque no fim do dia, né, se você não tem mais capacidade laboral, significa dizer que você não tem mais capacidade de renda. Não tendo capacidade de renda, você vai precisar de assistência financeira para cumprir com os objetivos que até então você tinha. Certo? Então, validez total por acidente aí e a indenização que também consta nesse mesmo preço de seguro que a gente está falando aqui. Beleza? Maravilha. Bom, nós que já trabalhamos em outras empresas de seguro, né? A gente sempre ouviu essa solicitação. Poxa, mas se eu perder meu emprego, como que funciona, né? Como que... E normalmente essa cobertura ela não é tão distribuída, vamos dizer assim, entre as seguradoras e tal. A gente tem aqui uma situação para o seguro prestamista que prevê essa cobertura, né? Que não é tão comum a gente, né, visualizar. Basicamente, quitação de até 6 meses de parcela do consórcio, no valor máximo de 8.200, em caso de rescisão sem justa causa de contrato de trabalho em regime CLT, considerando a carência de 31 dias. Essa cobertura pode ser usada mais de uma vez durante a vigência do consórcio, porém, condicionado ao segurado estar registrado em seu último emprego há no mínimo 12 meses. Esse texto é importante porque ele cobre 6 parcelas do consórcio, mas ele tem algumas regrinhas que precisam ser bem detalhadas quando, né, e isso precisa estar sempre na ponta da língua. Existe uma carência de 31 dias, ou seja, 1 mês depois do primeiro pagamento, que aí pode acontecer
essa situação, desde que o empregado, né, a pessoa estiver nesse trabalho há 12 meses. Perfeito. Se houver pela segunda vez essa situação no prazo do consórcio, a cobertura ela pode ser utilizada novamente, respeitando essas mesmas regras aqui. Né? Então, basicamente, se você tem aí 12 meses de registro CLT no mesmo emprego e foi mandado embora, e não é por justa causa, você vai poder usar a cobertura quantas vezes forem necessárias no consórcio, certo? Exato. Então precisa ter 12 meses de registro no mesmo emprego e ser mandado embora, certo? Não vale acordo, né? Que é a modalidade nova prevista na CLT, né? Acordo não está nesse ponto e também pedir demissão não está nesse ponto, né? Você próprio não pode causar o próprio risco que você tem dentro do seguro. Então, fui mandado embora. Ah, legal, o que eu tenho que ver? Tenho 12 meses de registro minimamente? Tenho. Não fui mandado embora por justa causa? Não. Então, eu tenho acesso a até 6 meses de parcela pelo fato do desemprego. Isso é muito bom e muito importante, Gu, e assim, até ressaltar, a gente falou agora há pouco a respeito da pandemia, dos impactos da pandemia. Acho que um dos principais pagamentos que a gente fez, né, a nível de grandeza, assim, e também de quantidade, foi nessa indenização. A gente teve muitos e muitos casos, né, principalmente aí, no ano de 2020, no 2021 menos, graças a Deus, né, mas infelizmente ou até felizmente para essas pessoas que puderam ter acesso a essa indenização, essa foi uma cobertura muito importante durante a pandemia. E eu acho que é algo que chama muito hoje também para a questão de reflexão das pessoas, né? Então, eu tenho um emprego, eu sei que depende desse emprego para gerar renda e essa renda é importante para eu pagar a parcela do consórcio. Ou seja, se eu não tenho um emprego, provavelmente eu não consigo pagar a parcela do consórcio. Então, uma coisa está condicionada à outra diretamente, né? Como que eu resolvo isso? Poxa, se eu tenho essa segurança de poder ter na minha proteção do consórcio, no meu seguro do consórcio, uma cobertura para o desemprego, dentro daquela conta lá de mais ou menos R$70 por R$100 mil ou por R$120 mil de capital segurado, para um crédito de 100 mil, né? Seria isso, 120 mil contando as taxas, né? Então isso aquilo que a gente falou do custo-benefício, né? Da primeira parte do material, vale o custo-benefício? Vale muito o custo-benefício, e é uma proteção que você carrega por todo o consórcio, não só por uma vez, além das proteções mais importantes e de situações que são permanentes, né? O caso da ausência precoce, o caso da invalidez, o caso da perda de renda por desemprego involuntário não significa dizer algo permanente, mas ainda assim impactante sob o ponto de vista financeiro, né? Então pode ter certeza, e também mais corriqueiro, né? Uma coisa que obviamente tem mais chance de acontecer do que as outras duas, inclusive graças a Deus, né? Mas então assim, essa é, no caso, uma das coberturas, acho que assim, que mais chama a atenção do cliente. É algo que você precisa ter na ponta da língua e é algo que, inclusive, Gu, pode ser um argumento de venda para vocês, porque tem muito consórcio que não tem essa cobertura aqui. Na realidade, a grande maioria dos consórcios não tem essa cobertura aqui. Então, utilize como um argumento de venda, até pelo custo baixo que ele tem. Legal. A gente falou do CLT. Né? Então, registro, tudo certinho. A gente tem as comprovações da CLT, que num acionamento de sinistro eles são necessários, né? E para o autônomo, como é que funciona? Óbvio, o profissional informal ele não vai ter essa cobertura, mas o profissional autônomo, né? Que ele está ali com ele recolhe o INSS, ele tem toda ali uma base, né? Regulamentar, aliás. Ele tem aí a mesma cobertura, mas existem algumas regras, algumas diferenças na regra, né? A gente está falando aí de ausência por doença ou acidente, mais de 16 dias, então é comumente conhecido como entrar na caixa, né? Então ele tá ali, ele entrou, né? Se afastou, ele contribui pelo INSS, ele deu entrada por doença ou acidente, e isso depois do 16º dia, ele vai contar com essa cobertura também. Só que a carência nesse caso são 120 dias. Ele tem um tempo um pouquinho maior, né? Depois do primeiro valor recolhido, pode ser usada mais de uma vez, desde que observada a carência de 120 dias desde o seu último uso.
Então, entre um uso e outro também depende desses 120 dias. Como não tem os 12 meses, né, do CLT, obviamente, tem essa outra regra em relação ao intervalo entre os dois usos, né? Então, a gente também está atendendo esse empresário, essa pessoa que, né, tem aí... Acho que assim, quando a gente fala do profissional informal, né, a maioria, por exemplo, de motorista de aplicativo, né, um vendedor ambulante, são os profissionais que provavelmente não vão ter acesso a essa cobertura tão somente porque não pagam INSS. E agora, obviamente, se pagarem INSS, Exato. Né, minimamente lá, o valor mínimo do INSS, eles estão inclusos aqui. Agora, quando a gente fala de contadores, corretores, médicos, dentistas, advogados, né? Pela classe, né? Ele normalmente paga, né? Todas essas classes, elas estão contempladas aqui porque são profissões onde minimamente você precisa de um contador, você precisa pagar o INSS, enfim, todos esses profissionais vão estar aí. E aí a reflexão é, se pro empregado, pro profissional seletista, o principal problema é o desemprego, pro profissional autônomo, o principal problema é a perda de saúde momentânea, porque ele não fica empregado ou desempregado como autônomo, certo? Ele deixa de gerar renda. Ele deixa de gerar renda porque ele está parado. Né? Então, veja que a reflexão muda aqui e a percepção sobre a cobertura de seguro acompanha essa mudança. Então, se em um eu estou prestando atenção se ele está empregado ou não, que é o caso do CLT, no outro eu estou prestando atenção se ele tem condições físicas, né, e de saúde para exercer a atividade dele. Então, um médico cirurgião, se ele quebra a mão, por exemplo, ele vai poder exercer a atividade dele? Não. Se ele não exerce a atividade dele, o que vai acontecer? Ele vai parar de ganhar dinheiro, porque ele é profissional autônomo. Se ele para de ganhar dinheiro, isso impacta onde? Em todas as despesas que ele tem, inclusive o consórcio que ele fez com você. Né? Então, como eu posso ajudar ele? Com essa cobertura aqui. Né? Então, a reflexão é essa. Né? O profissional autônomo é menos sobre tem oportunidade de emprego ou não, e mais sobre a condição física e laboral dele de poder exercer a atividade dele e, consequentemente, gerar renda. Exato. Esse cara 6 meses parado compromete significativamente. Se ele não tem reservas financeiras... Eu dei exemplo de médico, inclusive, né? Médicos costumam ser profissionais extremamente desorganizados, financeiramente dizendo. Até por... né, serem muito bitolados em relação a trabalho, uma coisa atrás da outra, tal. A gente tem muito essa experiência da empresa que a gente veio. Então... vou comprar um carro, quantos plantão eu tenho que fazer para comprar o carro? Tudo certo. E quem tem na família médico sabe do que a gente está falando aqui. É bem assim. É isso mesmo. E por fim, não menos importante, e é bem legal a gente aprofundar um pouquinho mais, e a gente vai falar nisso um pouco mais também na hora de falar dos benefícios que você, vendedor, tem. Os sorteios com prêmios de R$10 mil. Então, toda semana a gente tem sorteios, toda a cota com consórcio, ela tem essa possibilidade aí de ser sorteado e ter esse ganho de R$10 mil. Esses R$10 mil são distribuídos, a gente já vai explicar um pouquinho mais, só que a gente sempre brinca, né, que a cada cota com seguro que você vende é um bilhete a mais que você vai ter uma possibilidade em carteira, em carteira. 4 vezes no mês, né? E aí a carteira inteira, toda a tua carteira, enquanto o cliente estiver ativo, ele vai gerar esse bilhete de loteria para você na tua carteira. O cliente ganha, gerente ganha... Não, gerente? Supervisor? Ganha também, vou mostrar gerente, aqui. Supervisor e vendedor. Eu acho que até já resumi aqui, nem precisei ler. Então, são realizados pela Loteria Federal e é algo que a gente conquistou há pouco tempo, né, Gabriel? A gente não foi... Na realidade, assim, né? Aqui, até a perspectiva, ela tá falando mais sobre... O cliente, do que basicamente... Mas sempre teve R$10 mil, né? Depois que a gente... Não, então, mas você quando a questão de conquista, você tem razão, porque a gente tinha R$20 mil mensais. Uhum. Era um sorteio mensal de R$20 mil. Perfeito. Hoje é um sorteio semanal de R$15 mil, sendo que R$10 mil é direcionado para o cliente, conforme está dizendo aí, e outros 5 mil divididos entre a estrutura da área comercial, entendeu? Então, mudou muito, né? A gente sorteava 20 mil e não tinha sorteio para o pessoal da área comercial. Então, melhorou para o cliente, melhorou para o vendedor, melhorou para o supervisor, para o gerente, por aí vai. E eu digo que é aquele argumento, né? A capitalização,
pela perspectiva aí sim do cliente, é aquele argumento da moeda entalada na garganta que, né, desce aí, né? Ah, mas, poxa, você tá falando de um monte de coisa aí, quer dizer, só se acontecer tragédia, então eu vou me beneficiar do seguro, né? Aquela velha piada que a gente ouvia na época que a gente só vendia seguro, do cara, mano, mas é o Ricardão que vai usar a indenização do seguro. Vou pagar e quem vai usar é o Ricardão, né, e tal. Sempre tem essa reflexão do cliente do tipo, nossa, mas eu vou pagar por algo que eu pessoalmente posso não me beneficiar. Pode sim se beneficiar. Principalmente se você ganhar na capitalização, e toda semana ele está participando, número pela Loteria Federal, né? Ele pode acompanhar isso daí, entendeu? Então, quanta gente não faz uma capitalização, muitas vezes paga mais caro do que está no seguro aí. Pois é. Então, e assim, isso é bem legal. E nessa linha que você falou, dos 5 itens que a gente falou, 4... O beneficiário, ele tem em vida, né? Ele usufrui ele tá em vida. O seguro de vida, né? Inclusive. Seguro de vida. Então, não é só de morte. Né? Nesse aspecto. Morte é um dos itens, é uma das proteções, obviamente, para respaldar a família. Mas dos 5, 4... O beneficiário mas é aquela coisa, né? Pô, mas vou precisar ficar desempregado, eu vou precisar quebrar um braço, eu vou precisar ficar paraplégico. É aquela história, né? As coisas ruins acontecem, a gente só não sabe quando ela vai acontecer. A gente não quer que acontece, né? O seguro você não paga para utilizar e para se beneficiar financeiramente dele. Você paga para pôr a tua cabeça e dormir tranquilo no travesseiro, sabendo que se alguma coisa acontecer financeiramente, a gente vai poder respaldar, né? Acho que a reflexão é essa. Mas, neste caso, a gente tem também a capitalização, exato, que ajuda, como eu disse, né? Aquela moedinha que tá ali atravessada na garganta, que você, né? O último empurrão ali. Não, é o bônus, porque né? Você tá vendo? Tem também seus benefícios, exato, independentemente das coberturas e indenizações. Perfeito. Agora, o que a gente ganha com isso? O que o vendedor... Você está falando muito aí do que o cliente está ganhando, a reflexão sobre a perspectiva do cliente, né? Agora, o que eu, vendedor, ganho? Muito bonito, muito lindo, muito legal. Tudo muito legal na prática, né? Na teoria, aliás. Né? Pois é. E como é que funciona, né? A gente tem aqui um material que resume quais são, de fato, os benefícios que você, vendedor da filial, você, parceiro, vão ter aí, obviamente, diferente por canais aí. O parceiro eventualmente não vai ter, por exemplo, as viagens do campo. Ou tem? Viagem tem, né? O parceiro tem também. Então, são índices que são contabilizados. Porque isso vai mudando de ano para ano, sim, né? Como esse material ele vai ser um material atemporal, no momento que você está vendo isso, pode ser um cruzeiro, ou pode ser uma viagem para praia. Para Dubai? Pode ser uma viagem para Dubai, olha que legal. Sabe? Né? Acabamos de falar. Acabamos de falar disso, inclusive. Né? Entendeu? Então, assim, não sabemos, né? Depende de como a área comercial vai organizar essas viagens, mas de qualquer maneira, a gente está falando aqui, né? Bom, a gente vai chegar... Vamos falar disso aqui primeiro, depois a gente vai para a comissão? Pode ser. Pode ser, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto, né? Aqui primeiro? Isso, exatamente. Quando a gente fala aí da viagem dos campeões, a gente está falando do seguro atrelado como uma meta performance, né? Então, dentro da meta performance, vocês sabem disso, vocês têm diversas situações que te geram uma pontuação, certo? Então, se eu bato a meta de venda, eu ganho tantos pontos, se eu bato a meta de cancelamento, eu ganho tantos pontos, se eu bato a meta de inadimplência, eu ganho tantos pontos, né? Se eu não vou para ouvidoria lá, eu ganho tantos pontos, aí dependendo, muda alguma coisinha para o gerente, para o supervisor, para o vendedor, mas em si, a meta performance, você vai pontuando e aí no fim você tem uma pontuação que pode ser suficiente para você ganhar a PPR ou não, pode ser suficiente para você estar na viagem dos campeões ou não, pode ser suficiente para outras campanhas aí que porventura existirem, certo? Então assim, mas é o que de fato norteia toda a base de performance. E dentro dessa base de performance, nós temos a pontuação do seguro lá. Ou seja, se você atinge determinado percentual das suas vendas com seguro, você vai conseguir pontuar mais. Inclusive, a gente tem um exemplo, né? A pontuação vai até 100 pontos, né? O seguro hoje vale 10 pontos dentro dessa pontuação, mas a gente tem um exemplo clássico do ano de 2020, se não me engano. 19. Foi o 19 apurado em 20. Apurado em 20. Apurado em 20, né? Exato. Que
a gente teve um vendedor lá, vários vendedores com média de 900, 800 mil reais, tal, ficaram com 90 pontos, e um vendedor com média de 600 mil ficou com 100 pontos. Que foi o único vendedor desses top 10 aí a ter feito mais de 50% de inclusão de seguro. No caso dele foi 97%, mas ele precisaria só atingir 50%. Teve muita gente que bateu na trave, eu lembro a menina que foi a terceira colocada, bateu 46%. Eu lembro que ele foi primeiro porque ele fez essa performance em seguro, porque o segundo lugar exatamente tinha vendido isso. muito mais. Né? Vendeu média 900 mil, ele vendeu média acho que 600 mil, só que ele ficou em primeiro. Por que ele ficou em primeiro? Porque ele tinha inclusão de seguro e o segundo colocado não tinha inclusão de seguro. Então, você vê, e ele foi o primeiro colocado da empresa naquela época, um vendedor de tabuão. O Gu até teve o privilégio de entrevistar ele na época, né? Então, vejam vocês o quanto que isso é importante. E aí, esses 10 pontos podem determinar você estar numa viagem ou não. Esses 10 pontos podem determinar você ganhar PPR ou não. Esses 10 pontos podem determinar você tá no páreo de uma campanha ou não, você tá entre os melhores ou não. Então, eu costumo dizer que esse item aqui é um item dos caras porrada, pra não falar outra coisa aqui, entendeu? Dos caras que vão pra cima, dos caras guerreiros, dos caras que olham, não, onde que tá o topo? É esse? Então, meu irmão, eu vou ter que ter inclusão de seguro também. A cada 10 cotas que eu fizer, 4 tem que ter seguro, no caso do vendedor, né? No caso do supervisor e gerente, cada 10 cotas, 5 tem que ter seguro. E até é legal falar que para efeito de comissão, não, a gente já vai falar de comissão, o que vocês ganham de comissão. Para efeito de comissão, o que eu vou falar aqui não vale, tá? Marquem isso. Agora, para efeito de performance vale, que é o fato de que nós temos um call center, acho que vocês devem saber disso, nós temos um call center de vendas que todas as vendas de vocês que vêm para a gente sem seguro, esse call center faz abordagem desses clientes para fazer inclusão de seguro. Inclusive tem um bom percentual aí de conseguir incluir. Então, se o call center conseguir incluir um seguro, né, dessas vendas suas, isso vai contar para a meta performance. Então, por exemplo, a cada 10 vendas que eu fiz, 3 eu coloquei seguro, 7 eu não coloquei. Significa dizer que meu percentual é de 30%. O que aconteceu com essas 7 vendas que você não incluiu seguro? O call center vai abordar os seus clientes, certo? Vamos imaginar que desses 7 clientes, ele conseguiu abordar em 3 clientes ele conseguiu colocar seguro. O que isso significa na prática? Que o teu percentual foi de 30% para efeito de comissão, certo? Então você só vai ganhar comissão em cima de 30%, do seguro em cima de 30% das vendas. Agora, para efeito de performance, se o call center incluiu mais 3 cotas das 10 que você vendeu, significa dizer que você não fez 30%, você fez 60%. Porque esse percentual para performance vai contar para você. Então, se torna mais fácil você conseguir, se você faz a sua parte, o call center te ajudar a impulsionar. Isso é um pouco da parceria que a gente disponibiliza para vocês, né? A gente tá junto nessa jornada. Uma vez que lá na hora do fechamento, qualquer que seja o motivo, o seguro não aconteceu, mas você, de fato, conversou a respeito, mostrou a importância e tal, uma segunda chance, eu diria, né? Que a gente tem aqui nos bastidores para a gente tentar levar isso, né, e acontecer. Perfeito. De novo, o comissionamento não vai. Do seguro não vai para você, obviamente, mas a performance, ela entra. Então, de novo, né, uma parceria. Então, a gente olha com esses olhos, né, esse processo. Ô, Gui, de ajudar vocês nesse sentido. Você está falando de comissão? Volta lá na comissão. Qual é a comissão aí? Que os caras devem estar lá no vídeo assim, ei, mano, tá falando de comissão, quero saber comissão. Bora qual lá. é? Como é que qual funciona? É o cascalho? Qual é o cascalho? Se nós vender um negócio aí, mano. Aqui, ó, usando a linguagem aqui de São Paulo. E aí, mano? Qual é o cascalho se nós ganhar esse bagulho aí? Bom, além de elevar a sua média salarial, obviamente, a gente já fala do percentual exato, ela vai incrementar o seu PPR, o seu 13º, férias, incluindo o DSR. Ou seja, como tudo aqui na Embracon é feito por dentro, né, na linguagem popular, os números vão crescendo e você eleva o patamar de PPR, 13º, férias e DSR, porque você elevou a sua média salarial. O percentual exato é... dá para arredondar que é 0,1%, tá? Por quê? Porque ele é 0,07 mais o DSR, que é nessa casa do 0,1%. Na segunda parcela, né? Então, segundo pagamento, fez a confirmação, você vai ganhar 0,10 a mais. Agora,
esse 0,10 a mais, conforme até você estava explicando aí, Gu, ele não é só o 0,10, porque ele é tudo pago por dentro. 0,10 é só o que você vai ganhar de comissão. Então, obviamente, o que isso traz para você, né? Na medida em que você vender com o seguro, você vai aumentar a tua média salarial, certo? Porque antes você estava fazendo alguma coisa, você vai pôr 0,10 a mais lá. Aumentou a média salarial, isso vai aumentar a média de férias, isso vai aumentar a média de 13º, né? Isso vai aumentar, todos os seus ganhos que são feitos em cima de média. Então, o fato de você ganhar por dentro significa dizer que você faz uma incrementação salarial além daquilo que é o próprio comissionamento. Tem o comissionamento e tem também o que você acresce na média e o quanto isso pode te ajudar em PPR, férias, 13º e por aí vai. Certo? Então, isso é bem interessante também. Vocês sabem que a Embracon faz todos os pagamentos aí de comissionamento por dentro, né? Então, o seguro também não poderia deixar de ser assim. E também tem o comissionamento do seguro pro parceiro, certo? Então, esse percentual eu não vou me lembrar exatamente agora de cabeça, mas o estagiário vai colocar isso aqui pra gente, tudo bem? Aqui é assim, né? A gente não tem um roteiro pré-definido, a gente vai falando as coisas, precisa falar do comissionamento do parceiro e eu não vou me recordar dele exatamente, então para não ficar aqui especulando e falando coisa que eu não sei, a gente vai confirmar via legenda aqui qual que é o comissionamento do parceiro, beleza? Maravilha. Bom, aqui é um item que quando eu entrei também, eu olhei e falei, gente, deixa eu entender uma coisa. A filial, né, o vendedor ou o parceiro tem lá a tua carteira, ela está, né, adimplente, tem um percentual de adimplência. Se eventualmente existe a perda da capacidade laborativa da pessoa, se ela fica afastada ou perde o emprego, o seguro vai pagar a prestação dessa cota e a carteira vai ficar sadia, vai ficar adimplente, vai ficar com o percentual de adimplência ok, verdinho? É isso mesmo? Pô, é isso mesmo, produção. E quem paga isso é o cliente, inclusive, não é você que paga um seguro da sua carteira. Olha a visão, né? Agora a gente está falando da ótica do vendedor, tá? A ótica de dentro de casa. Proporcionar que o seu cliente, depois de tudo que a gente falou, né? Toda a importância, todo baixo custo que isso, né, tem incide sobre tudo que a gente falou. Se acontecer algum imprevisto, ele está pagando uma proteção da tua carteira. Perfeito. Olha que, sabe? Então, olhar por essa, né, ter essa ótica. Por esse ponto de vista. É incrementar, falar disso o tempo inteiro, fazer a coisa, sabe, ser fresca na memória e no discurso. Para que você, né, traga essa condição. Vamos voltar para aquele vencedor de 2019. 100% da carteira dele praticamente está protegida. Significa dizer que todo cliente que ligar para ele, ou 94% dos clientes que ligar para ele e perguntar assim, e falar assim, poxa, cara, eu vou ter que parar de pagar esse consórcio, não deu errado aqui, teve um corte na minha empresa, eu fui demitido e qualquer coisa assim. Porque o que acontece? Muitas vezes o cliente nem lembra que o seguro tem isso, né? O cara falou com você lá uma vez e dali a 7 meses acontece o desemprego e ele esqueceu que ele tem essa perspectiva. Aí ele vai te ligar e vai dizer, pô, eu não vou conseguir continuar tal. Aí, ao invés de você, pô, cara, faz um esforço e tal, e né, o que você vai fazer? Vai falar assim, meu amigo, fique tranquilo. Quando você fechou o consórcio comigo, nós fechamos com uma proteção que agora, né, vem muito a calhar para você, que é a proteção contra o desemprego. Significa dizer que você tem até 6 meses para poder se restabelecer, que a própria seguradora vai pagar a parcela para você e você não precisa se preocupar com isso. Inclusive, se preocupar com isso de maneira alguma, porque não significa dizer que a gente vai pagar agora e lá na frente você vai precisar pagar isso. Não. A seguradora vai pagar para você, ela vai te indenizar de fato. Então fique absolutamente tranquilo, vamos dar entrada aqui no seu seguro, eu, o vendedor, posso te ajudar, inclusive posso aí tomar um café com você e tal. Aí vai lá, toma um café, tira umas indicações, recomendações e tal. Pra tirar 5 nomes desse cara... Nossa, meu irmão, vai tirar fácil. Não, eu fiz um consórcio aqui, fiquei desempregado, os caras vão pagar a parcela pra mim, você acredita? Faz com o cara que é bom, mano.
Vai mandar mensagem assim, vai mandar o áudio assim no WhatsApp para os caras recomendando. E você, enquanto vendedor, mais uma vez, dentro daquele discurso de credibilidade. Cara, é isso que eu ia falar. O primeiro item que a gente falou nesse papo aqui é a credibilidade. Olha a conquista que você acabou de ter diante de algo inesperado, diante de algo não é agradável. É um limão que virou uma limonada, né? Meu amigo. É um limão que virou uma limonada. Era um limão que veio bem azedo na tua mão e você fez uma limonada bem doce e vai tirar muita oportunidade disso, né? Então, proteção contra a inadimplência, você falou bem, eu gostei dessa tua definição, Gu. É uma proteção contra a inadimplência, quem paga é o próprio cliente, não é você. E fica muito feliz quando tem acesso a ela, inclusive, né? Então, você vai proteger. Se 100% da tua carteira entrasse com seguro, qualquer situação de desemprego, ou mesmo, né, não esquecer da cobertura pro autônomo, né, de capacidade temporária para o trabalho. Então, qualquer cliente autônomo que tivesse algum tipo de problema de saúde e não pudesse trabalhar, ou qualquer cliente CLT, né, que perdesse seu emprego, a tua carteira estaria blindada dessa inadimplência. E, além de estar blindada, ainda te geraria oportunidades. E performance também, né? Porque o índice de inadimplência, ele conta para isso. Ele tá lá, inadimplência e cancelamento. Vai te gerar pontuação para isso. Perfeito. E tudo mais. Gente, é só boa notícia aqui. É só boa notícia. E, por fim, um dos temas mais, né, pedidos e falados, comentados, sobre os sorteios semanais, que também, né, o cliente lá foi sorteado, todo mundo ganha. Então o cliente ganha os 10 mil reais dele, né? E aí o vendedor, 2,5, supervisor, 1.500, gerente, 1.000. E imagina o seguinte, gente, olha para tua carteira hoje, abre lá. Sei lá, tem 1.000 clientes. Por mês, você vai ter 4.000 bilhetes de loteria ali, acontecendo. De graça. Sabe? Orgânico. Então, olhar por essa perspectiva, vamos imaginar um gerente. Imagina a quantidade de cota que o gerente tem sob sua gestão. Então, isso aqui é um incentivo gigantesco para vocês. Poxa, além de comissão, além de proteger a carteira, além de performance, que vai te elevar a outro nível dentro da empresa, vai te, né, proporcionar reconhecimento, grana, né? A gente está aqui, inclusive, para isso, né? Tem essa possibilidade aqui, então, de ter uma surpresa boa, né? Imaginar o seguinte, né? Então, você estava falando aqui, eu estava imaginando, assim, a gente fala do encarteiramento, né? Dessas oportunidades, porque se eu fizesse uma conta aqui, quantas cotas eu vendi no ano de 2021, né? No momento que a gente está fazendo isso é bem no início de 2022, então seria perfeito fazer essa conta, né? Você pega aqui, de janeiro a dezembro, eu vendi 150 cotas, arrebentei de vender. Tá, dessas 150 cotas, quantas permanecem ativas? 120 permanecem ativas. Legal. Tá, dessas 120 funil, né, que permanecem ativas, quantas tem seguro? Metade eu coloquei, beleza? São 60 cotas com seguro. Significa dizer que você tem 60 chances semanais, né? Você vendedor, 60 chances semanais de ganhar R$ 2.500. E se o supervisor tem 10 vendedores como você... Multiplica. Você multiplica... Se o supervisor consegue ter essa façanha de ter 10 vendedores que vendem tão bem quanto, né? E também olham para a inclusão de seguro, então metade das cotas pelo menos entra com seguro, significa dizer que ele vai ter 600 chances de ganhar R$ 1.500. Essa é a conta. E aí isso vai para o gerente, por aí vai. Então, veja, gente, que a gente tem uma perspectiva hoje, além de todos os outros ganhos aí, inclusive de ganhar alguma coisa. E é legal que quando você ganha, significa dizer que o cliente ganhou. Porque não é que, eu posso ganhar independente. Não, o mesmo número da sorte que participa do teu cliente é o que você participa também. O prêmio é de R$15 mil. E aí tem a divisão desse prêmio de R$15 mil, conforme a gente já explicou, né? 10 mil para o cliente e o resto conforme a divisão que o Gustavo acabou de explicar. Então, o cliente ganha, você ganha, o cliente fica muito feliz, você vai lá, faz um checão para ele, recebe ele na filial, pega mais recomendação, pega mais indicação, ganha uma grana com isso. Às vezes ele pode pegar esses 10 mil aí e dar uma entrada em outro consórcio com você, por que não? Porque ele tá feliz, né? Que ganhou 10 mil reais. Então, essa coisa positiva, né, Gu? Caramba, só boa notícia, hein? Tem alguma coisa ruim pra falar aí? Não. Tô pensando, mas não achei. Meu amigo... Tem não. E aí, gente, já estamos encaminhando pro fim do bate-papo aqui.
Enquanto a gente falava aqui e tal, nos intervalos, eu ia matutando aqui. Esse material regional, gerentes, usa na matinal. É como se a gente estivesse aí na regional, né? Em todas as regionais do Brasil, trocando ideia com vocês. Eu acho que só estamos mal vestidos, porque os caras estão tudo de terno, a mulherada tá bem vestida. A gente tá meio à vontade, meio né? É que é sexta-feira, tá, pessoal? Pois é. Sexta-feira é um pouco mais leve. Sexta-feira pode vir mais leve, entendeu? É por isso, entendeu? Dá esse desconto pra gente. Mas finge que a gente tá aí. Exato. Trocando uma ideia. Esse é o propósito, né? A gente estar mais presente aí com vocês. Obviamente, o Brasil é gigantesco e a gente vai tentar, né, as coisas normalizando aí, fazer algumas visitas, né? Eu tô doido para conhecer aí, né, a galera do Brasil inteiro e essa aqui é uma possibilidade de a gente começar a estreitar esse relacionamento cada vez mais. Esse material vai ser usado para você que está entrando, né? Você que está na regional há um tempo, para reaquecer isso, né? Relembrar, né? Fazer essa coisa dessa dinâmica. E aí a sugestão fica aí. E a gente vai soltar pílulas, né? São cortezinhos, que é o que está na moda agora. Né, o André, nosso editor aqui, o nosso diretor, né, ele tá fazendo aí todo um planejamento para que a gente tenha isso com mais frequência. E é um material, cara, leve, né? Bota no carro, ouve, né? A gente começou falando sobre isso. Bota no YouTube, vai estar no YouTube, bota no 2x lá, fonezinho, na academia e vai refletindo a respeito. Incorpora esse conceito que a gente trouxe para você. E aí a coisa vira, né? Automático, orgânico. Exatamente. Essa foi a ideia. É isso? Gente, prazerzão estar com vocês aí. A gente espera que esse material tenha sido relevante aí para vocês, tenha trazido insights, boas reflexões para que vocês possam aumentar a inclusão do seguro. Lembrando que esse material já está disponível para todos vocês. Então, tudo que a gente argumentou em cima do material gráfico que vai aí para vocês, tá? Então, pegou o material, tem alguma dúvida a respeito de algum item específico ou de todo ele, vem aqui no vídeo, olha esse item específico, porventura, né? Veja os insights que isso pode te trazer. Tem alguma dúvida? Manda pra gente, vai aparecer nossos contatos aí e tal, né? Vai aparecer nossos contatos para vocês, enfim, poderem mandar as suas dúvidas a respeito de qualquer coisa que a gente tenha discutido aqui, sugestões também, por que não, né? Feedbacks pra gente, beleza? E a gente fica à disposição aí, lembrando que a gente volta também, esse é o primeiro episódio aí do podcast, né? Hoje uma coisa mais pegada a treinamento. Teste, a gente também tá se entrosando aqui, né? Faz parte. Quem que fala o quê? Quem que fala o quê? Como é que fala, né? Como que a gente aparece mais bonitinho aí no vídeo, né? Mais descolado e tal. Então, esse entrosamento também ao longo do tempo vai acontecendo de melhor forma. E aí, entrevistas também, o André trouxe essa sugestão que é bem legal. A gente já fez algumas virtualmente aí, mas acho que nada como tá na mesa aqui, a gente fazer de forma Sabe trazer o Guidão e o Juarez aqui pra gente conversar, imagina que legal. Será? Aí é moral, tá lembrando ali atrás da câmera, hein? Aí é moral. Queria trazer, hein? Queria trazer pra ele contar as histórias do livro lá. Pô. Ih, vai ser legal, hein? Podemos fazer um episódio só disso, só pra falar da história. Vai ser legal, vai ser legal. Tem um grande potencial. Quero ver se eu consigo aí, quem sabe, hein? Dando um spoiler aí do que a gente tá tentando aí e também mostrando um pouco daquilo que a gente tem enquanto potencial aqui pros materiais que a gente tá montando. Beleza, galera? Muito obrigado pra vocês que nos acompanharam aí. Um abração, fiquem com Deus, boas vendas, vendas boas e vendas com seguro. Bora. Falou, abraço.